Em Danmachi, uma das coisas mais hypadas do anime, sem sombra de dúvidas, é a força do Bell. Ele pode ser um aventureiro novato que está aí na pista apenas há 6 meses, mas se tornou incrivelmente poderoso com seu rápido crescimento, sendo rápido o bastante para subir 4 níveis em um ritmo que ninguém nunca foi capaz de sequer sonhar em conseguir. Mas o rolê é, muitas pessoas pensam em qual nível o Bell vai ter no final da obra, porque afinal, sabemos que ele vai lutar contra o Dragão Negro e o Dragão Negro é incrivelmente poderoso. As famílias Zeus e Hera lutaram contra ele e eles tinham níveis altíssimos e mesmo assim perderam. Então, se os mais poderosos lutaram e perderam, como que o Bell conseguiria fazer isso? Seria simples, sendo o primeiro aventureiro de nível 10 da história de Horário e do mundo. Mas é aquilo, ele pode fazer isso porque, pô, nível 10 é muita coisa. O Bell conseguiria alcançar esse feito incrível? É isso que eu vim te falar hoje. Será que o Bell vai ser o primeiro aventureiro de nível 10 do mundo para derrotar o Dragão Negro? Essa resposta eu vou te dar logo. E tudo que eu peço em troca por esse vídeo maravilhoso é aquilo, deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal, é sério. A sua inscrição é muito importante pra mim e o seu like me apoia de diversas maneiras. Se inscreve, tamo junto e agora, bora pro vídeo. Primeiro, para pensarmos em qual nível o Bell precisa chegar para derrotar o último inimigo, nós precisamos ver quem é o último inimigo, que seria o Dragão Negro de um olho só, a última das 3 grandes quests e, é claro, a última calamidade que ainda assola todo o mundo de Danmachi. Esse é o inimigo final, ou pelo menos teorizamos que seja, ou é ele ou é o calabouço, mas aquilo, para derrotar um ou outro, os dois vão ser derrotados ainda, e logo o Bell vai ter que, de uma forma ou de outra, realmente ser muito poderoso. O Dragão Negro é o monstro mais poderoso que já nos foi apresentado dentro de Danmachi. Claro, não estou te dizendo que ele é tipo o mais poderoso e nunca vai ter alguém mais poderoso do que ele. Às vezes lá embaixo na masmorra pode ter vários dele e nós não sabemos ainda, mas é aquilo. Até o momento que nos foi apresentado, ele é o monstro mais poderoso, sem sombra de dúvidas. Um monstro que veio além dos andares 70, um monstro que veio do fundo da masmorra. Esse é o Dragão Negro, e é claro, a mais forte das 3 grandes quests. O nível que nós teorizamos que ele possui é, sem sombra de dúvidas, o nível 10, já que até agora ninguém nunca chegou ao nível 10, então como é um nível que ninguém nunca chegou antes e o dragão derrotou todos que já lutaram contra ele, nós teorizamos que sim, o nível dele é o nível 10, o que faz muito sentido. Então ele tá ali no ou nível 10 ou 11 por aí, faz muito sentido, eu realmente acho que esse é o caso. Até agora na série nós só tivemos 2 pessoas fortes o bastante para no mínimo estar diante do Dragão Negro, que seriam o Albert, o rei mercenário, que seria o herói mais poderoso de toda a história, e a Imperatriz, que seria a capitã da família Hera. O Albert não tinha fauna, porque naquela época os deuses ainda não tinham descido, mas ele lutava com a bênção dos espíritos, e mesmo apenas com a bênção ele já tinha o poder facilmente de um nível 10, enquanto, por outro lado, a Imperatriz sim tinha fauna, ela era a capitã da família Hera em seu tempo de glória, e é claro, ela era a aventureira mais poderosa do mundo, sendo uma nível 9, então nós vemos que a Imperatriz e o Albert são os caras mais poderosos do mundo até agora. Claro, morreram, mas nas suas épocas foram os mais poderosos, e eles morreram para o Dragão Negro, o que mostra que, sem sombra de dúvidas, o Dragão Negro tem pelo menos um nível 9 ou acima, ou seja, um nível 10. E claro, apenas para deixar fixado aqui na sua mente, que o Dragão Negro tem sim poder o suficiente para matar uma nível 9 e vários levels 8 e 7 que eram da família Zeus e Hera, é o seguinte, pega o Otar é um nível 7, e uma vez ele lutou contra a Ais, a Tiona, a Tione e o Bet, todos level 5, e ganhou deles, sem problemas algum. Então se o Otar, que é o nível 7, derrotou 4 níveis 5 facilmente, sem suar a camisa, quer dizer que o Dragão Negro, se ele fosse um nível 10 ou 11, poderia facilmente sim aniquilar um nível 9 e os outros levels 8, 7 e tudo mais, que são mais baixos do que ele. Então, com isso em mente, a forma mais fácil do Bell derrotar ele seria alcançar o nível 10, e com a sua fauna acumulativa, ele seria mais ou menos um nível 12, 13, até 11 ali mais ou menos. Mas a questão é, o Bell pode se tornar um nível 10? Então, meus amigos, a resposta provavelmente é não. Não temos tempo para isso. O Omori, o criador de Danmachi, já falou que a obra se passa no espaço de 1 ano dentro do mundo de Danmachi. Até agora, do momento em que o anime começou, o primeiro capítulo da novel, até o momento do volume 18, que está lançando, se passaram 6 meses. Exatamente, 6 meses, e o Bell ainda é um nível 4. Claro, em breve ele vai ser um nível 5, mas isso é depois. Ainda ele é um nível 4. E lembrem-se,
a cada subida de nível, mais difícil se torna para subir novamente. O Bell agora vai subir para o nível 5, então para subir para o nível 6 ele vai precisar de um desafio muito maior do que o desafio passado, então se torna mais difícil. Então, claro, mesmo com a Daenerys Freeze, ele ainda demora mais para subir de nível, e ele só tem mais 6 meses antes do final da obra, ou seja, 6 meses antes da luta final. Então, mano, como que ele vai subir para o nível 10 em tão pouco tempo? Não tem como, mesmo com a Daenerys Freeze, não tem como. Porém, tem uma coisa que você pode levar sim em consideração, que seria um nível 8, por exemplo. O Bell subir para o nível 8 é completamente funcional, funcionaria perfeitamente, porque agora ele está prestes a subir para o nível 5, depois desse Wargame, dependendo de contra quem ele lutar. Por exemplo, se lutar contra o Ottar, no caso, ele poderia ganhar uma excelente Excelia, que é claro, levaria ele um passo a mais para o nível 6, ou seja, o Bell subir para o nível 8 não é um absurdo, muito pelo contrário, é completamente viável. Em 6 meses ele subir para o nível 4, em mais 6 subir para o nível 8, mas é aquilo, não é porque ele é o nível 8 que ele vai ser fraco. Não se esqueçam, a fauna do Bell acumula muitas coisas, SS, SSS e S. O Bell pode ter um nível 4, mas a força dele é sem sombra de dúvidas a de um nível 5 e talvez, no final, até mesmo a força de um nível 6. Ou seja, o Bell tem um nível, mas a sua fauna acumulou muitos status, SS, SSS, então ele tem força maior do que os seus status. Então, se o Bell tem um nível 8 no final da obra, facilmente o nível 8 dele equivale a um nível 9 ou 10, dependendo até um 11 talvez. Então, sim, o Bell possivelmente não vai atingir o nível 10, porém, por outro lado, um nível 8 ele atinge sim com toda certeza, e com o seu nível 8 vem a força de um nível 10 no mínimo. Mas é aquilo, mesmo que o Bell passe os próximos 6 meses lutando, treinando, se fortalecendo e subindo de nível até o nível 8, ainda assim seria virtualmente impossível para ele derrotar o Dragão Negro. Afinal, o Dragão Negro já é uma criatura extremamente poderosa, e ele tem a raça dos dragões sob seu controle. Se lembrem que o Dragão Negro criou outros dragões, e os dragões dominam completamente a parte norte do continente. Então não é só o Dragão Negro, é o Dragão Negro e todos os seus dragões, e eles precisam lidar com isso antes, é claro, de lidar contra a grande ameaça. E como isso vai funcionar? Nós temos a geração de heróis. E o que seria essa geração de heróis, basicamente? É simples, a corrida para saber quem vai ser o último herói. Essa corrida chamada a geração de heróis é principalmente protagonizada pelo Finn, Ottar e Bell, que seriam os principais de cada família. A Ashe aposta no Bell como um herói, a Loki aposta no Finn, enquanto a Freya cria o seu Ottar. Mas por outro lado nós também temos outras pessoas, como por exemplo a Ice, Garrett, Reveria, Beth, Shione. Esses outros aventureiros também estão na geração de heróis, porém eles não são os maiores candidatos, principalmente a Ice, que ela mesma disse, ela não quer e não pode se tornar uma heroína. Os motivos dela são completamente pessoais, e apenas isso. Ela não quer se envolver com o bem maior, ela apenas quer vingança. Então a Ice não conta como uma possível heroína. Então sim, no páreo nós temos o Bell, o Finn e o Ottar. Principalmente o Bell e o Finn, eles são os maiores e mais promissores candidatos ao último herói. Porém é aquilo, embora isso seja uma corrida, na verdade eles meio que são aliados perante, é claro, o inimigo final. A geração de heróis está pronunciada para se juntar e lutar contra o inimigo final, que seria o Dragão Negro. Então agora suponhamos, na luta contra o Dragão Negro, o Bell está nível 8, o Finn subiu para o nível 7, a Reveria e o Gareth também subiram para o nível 7, a Ice também, porque obviamente ela já está no nível 6 há um bom tempo. O Ottar do nível 7 subiu para o nível 8, e é claro, a Ice, agora sendo uma nível 7, conseguiria facilmente a força de uma nível 8 com as suas habilidades Vingador e Ariel, pelo menos lutando contra monstros. Então nisso nós teríamos uma pequena elite, o Bell sendo nível 8 com a força de um nível 10, o Ottar nível 8, Gareth, Reveria e Finn sendo level 7, a Ice level 7 com a força de nível 8 lutando contra o dragão. E claro que também não esqueçamos que tem outros aventureiros que também são nível 6 e 5 que estarão sim lutando contra o Dragão Negro, mas principalmente a geração de heróis é realmente o que importa, porque eles são os mais poderosos. Agora imagina esses poucos poderosos com o level boost da Haruhime. Sim, ela boostando todos eles. O Bell indo pro nível 9, a Ice indo pro nível 8 com a força de nível 9, Ottar nível 9, Finn, Reveria e Gareth levels 8, o Bell nível 9 com a força de um nível 11, deixando assim toda a geração muito mais poderosa. Enquanto é claro, o Elf agora que pode fazer espadas mágicas infinitas que não se quebram, criaria as melhores das armas mágicas. Para eles, as espadas mágicas mais poderosas para lutar contra os dragões e o Dragão Negro. Claro, os equipamentos apenas
no mais alto nível para os melhores aventureiros do mundo. Então agora imagine essa pequena tropa, incrivelmente poderosa, bem armada e boostada, com uma estratégia feita pela Lily e pelo Finn, que são as maiores mentes pensantes de horário até o momento. Uma estratégia que não envolve diretamente lutar de frente, e sim lutar e conquistar aos poucos, principalmente contra os dragões menores, limpar os dragões e então cuidar do dragão negro. Isso seria perfeitamente viável e eu vejo isso acontecendo. O Finn e a Lily são os mais inteligentes e os maiores estrategistas até o momento, e eles trabalhando juntos seria simplesmente incrível. Então agora me digam, pessoal, toda essa geração de heróis incrivelmente poderosa, boostada, com uma estratégia incrível e as melhores armas, junto com o Bell no nível 9, com a força de um nível 11/12 ali mais ou menos. Fala se não seria possível derrotar essa calamidade, porque afinal, aqui o Bell estaria no ápice do poder de Damat. Ninguém no mundo de Damat sonhou em ultrapassar os limites do level 10, então o Bell pode não subir para o level 10, mas o Bell ser um nível 9, com a força de um nível 10, 11/12, é muito possível. Isso tornaria ele o personagem mais poderoso da série, porque sim, amigos, isso é perfeitamente plausível. O Bell vai estar acompanhado de pessoas muito poderosas, porém, ele em si vai estar no ápice de poder. E é claro que isso talvez seja o suficiente para lutar contra essa calamidade. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, o Bell pode subir para o nível 10? Eu sinceramente acho que não. Não tem tempo e não tem feitos o bastante para isso acontecer. Porém, subir para o nível 8 e alcançar a força de um nível 10, isso é completamente possível e é claro, pode sim acontecer. Então, a minha pergunta aqui é, o que vocês acham que pode acontecer? Vocês acham que o Bell pode subir para o nível 10? Ou vocês acham que talvez ele não suba, mas ele fica ali perto e com a ajuda dos outros ele possa derrotar? Comenta aí, que eu quero saber, porque afinal, é o que eu sempre digo, o Bell lutando sozinho não rola. O Omori não vai descrever isso. O Bell não vai lutar sozinho contra o Dragão Negro. Ele vai lutar em equipe, com amigos, com companheiros, e então derrotar a última calamidade. Essa, meus amigos, é a geração de heróis, a geração da qual nasceu o nosso último herói, Bell Cranel, e a sua força esmagadora. E eu espero que vocês tenham gostado. Então se você viu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem um dever, meu companheiro, de deixar o likezão bolado e se inscrever aqui no canal. É sério, a sua inscrição me ajuda bastante, o seu like me apoia de diversas formas. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou.